Bom, eu vou falar sobre o resumo da obra O Alto da Barca do Inferno, O Alto da Moralidade. Por meio da presença de dois barqueiros, o anjo e o diabo, eles recebem as almas dos passageiros que passam para o outro mundo, ou seja, os passageiros morreram. A cena passa-se em um porto e, portanto, um dos barcos vai em direção ao céu e o outro para o inferno. A maioria dos personagens vão para a barca do inferno, que durante suas vidas não seguiram os caminhos de Deus. Foram trapaceiros, avarentos, interesseiros e cometeram diversos pecados. Por outro lado, quem seguia para os preceitos de Deus e viveu da maneira simples, vai para a barca de Deus, que foram eles, Joane, o Parvo e os quatro cavaleiros. O Alto da Barca do Inferno é um grande clássico da literatura portuguesa. Ele possui diversas sátiras envolvendo a moralidade. Pelo destino das almas de alguns personagens, a obra satiriza o juízo final do catolicismo, além da sociedade portuguesa durante o século XVI. Notícia, hoje eu vou falar sobre a biografia de Gil Vicente. Gil Vicente é considerado o primeiro grande dramaturgo português. Além de poeta de renome, Gil Vicente, enquanto ele foi homem, ele também deu parece ter também ele parece ter dado algumas tarefas de músicos, ator e encenador. Ele nasceu em 1465, em Guimarães, e ele morreu em 1536, em Évora. Guimarães e Évora é em Portugal. A sua formação foi na Universidade de Salamanca. E os principais trabalhos de Gil Vicente foi o Alto da Visitação, que ele fez para o filho da rainha, o Dom João, que futuramente seria o Dom João III, o Alto da Barca do Inferno e a Farsa de Inês Pereira. Aí também ele se casou 2 vezes, teve 5 filhos, e desses 5 filhos, 2 são mais conhecidos, que é a Paula Vicente e o Luiz Vicente. Boa tarde, meu nome é Paulo e eu pretendo falar hoje sobre a obra O Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente. Eu pretendo falar um pouco sobre a obra, sobre sua estrutura e sobre as personagens, fazer uma análise crítica dos personagens e comentar um pouco sobre ela. Então eu vou começar falando sobre o período em que a obra foi escrita e publicada. Essa obra, para se compreender a obra O Alto da Barca do Inferno, precisamos entender primeiramente que ela foi escrita durante o período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Esse período durou cerca de 93 anos. Esse período começa em 1434 e acaba em 1527. Esse texto foi escrito e publicado pela primeira vez em 1517 por Gil Vicente na Câmara da Rainha Dona Maria de Castela, que estava enferma. Gil Vicente era praticamente um funcionário da corte real portuguesa. Ele tinha por finalidade escrever poemas, textos e autos. Autos são praticamente peças teatrais da época, tanto que Gil Vicente é conhecido como o pai do teatro, o início do movimento humanista. Gil Vicente ficou meio dividido entre aclamar a Deus e exaltar o homem, porque mesmo com esse período de transição e com a ascensão da burguesia, a Igreja Católica ainda tinha grande poder e influência, assim exercendo a sua doutrina opressora. Agora eu preciso falar um pouco, fazer uma pequena análise breve da obra, que começa nos mostrando o purgatório. O purgatório na obra é representado como um porto. Nesse porto existem 2 barcas, a barca do inferno,
chefiada pelo anjo e seu companheiro, e a barca da glorificação, chefiada por um anjo. Como já diz o próprio nome, a barca do inferno se dirige ao inferno. E a barca da glorificação tem por finalidade ir ao paraíso. Em relação ao tempo, o tempo é incerto, porque as pessoas estão mortas, ou seja, apenas sua alma está no purgatório, ou seja, perde essa noção de tempo. Em relação à estrutura, pode-se dizer todo o auto é escrito em tom coloquial, ou seja, a linguagem aproxima-se da fala, relevando assim a condição social das pessoas, das personagens. E todos os versos são redondilhas maiores de 7 sílabas poéticas. A estrutura das rimas é geralmente o esquema A, B, B, A, C, C, A. Então, agora eu pretendo começar a falar dos personagens, comentar e fazer uma análise crítica. As personagens, em exceção o anjo, o diabo e seu companheiro, raramente são representadas por seu nome, mas sim por sua função social que desempenhavam na época. Isso era uma forma de Gil Vicente mostrar como a corrupção e a maldade estavam enraizados na sociedade portuguesa da época. Então, logo após a apresentação do purgatório, mostra-se que o diabo e seu companheiro estão muito felizes e eufóricos, porque ambos sabem que naquela viagem a barca voltará ao inferno fechada de almas. Então é em seguida que aparece a nossa primeira personagem. Nossa primeira personagem é o Fidalgo. O Fidalgo era um nobre da época. O Fidalgo vem acompanhado de seu parvo, que carrega uma cadeira em suas costas. O ato do parvo carregar a cadeira em suas costas, isso representa a tirania e a opressão cometida pelos nobres da época. O Fidalgo também via trajado com roupas caras e bonitas, representando a sua luxúria. Ao chegar e ser convidado ao diabo a adentrar a barca do inferno, o Fidalgo acaba por se negar e zomba do diabo, dizendo que em vida seus seguidores e adeptos estavam rezando por sua alma, que ela tivesse um destino feliz, mesmo com toda a sua maldade em vida. Então, acaba que ele se dirige à barca da glorificação, onde está o anjo. Logo o anjo rejeita e o acusa de luxúria, ganância, opressão e tirania. Logo, o Fidalgo acaba por aceitar seu triste destino e adentra a barca do inferno. O segundo personagem a aparecer é o Onzeiro. O Onzeiro é praticamente uma espécie de agiota da época. Ao chegar na barca do inferno, ele é logo chamado pelo diabo de meu companheiro, porque em comum os dois possuem uma grande ambição e ganância. Logo, o Onzeiro se nega, se dirige à barca da glorificação. Lá, ele também é rejeitado pelo anjo, sob as acusações de ganância, usura e avareza, por se aproveitar do próximo em benefício e lucro próprio. Então, o Onzeiro ainda não se dá por vencido e retorna até a barca do inferno, onde tenta convencer o diabo a deixá-lo retornar ao mundo dos vivos para buscar toda a sua riqueza que deixou em vida. Mas como o diabo não é besta nem nada, não cede, e o Onzeiro tem que aceitar seu triste destino. Nossa terceira personagem a aparecer é o Parvo. Assim como acompanhava o Fidalgo, o Parvo era uma classe social da época, ou seja, um serviçal. O Parvo chega desprovido de tudo, sem nada. Logo é convidado pelo diabo a adentrar a barca do inferno. Mas o Fidalgo sabe que em vida ele era apenas um trabalhador que trabalhou arduamente e que sofreu muito. Então ele se dirige à barca da glorificação. Lá ele é aceito pelo anjo pelos motivos da sua humildade e modéstia.
e a sua sentença foi a glorificação. O quarto personagem a chegar é o sapateiro. O sapateiro traz consigo todas as suas ferramentas necessárias para a prática de seu ofício. Logo que ele chega à barca do inferno, ele também, ao ouvir sua sentença, ele se nega e se dirige à barca da glorificação. Lá ele também é rejeitado pelo anjo, sob as acusações de roubar e enganar o povo durante 30 anos em que ele desempenhava seu ofício. A quinta personagem a aparecer é o frade. O frade era um sacerdote da época. Ele era acompanhado de sua amante. Ao chegar ao porto, ele é logo convidado pelo diabo a adentrar a barca do inferno. Mas ele se sente ofendido, porque como era um sacerdote e um fiel da igreja, funcionário da igreja, eles acharam que seus pecados deveriam ser perdoados e que ele deveria se redimir e ser glorificado. Então, ele decide ir à barca da glorificação, muito feliz, alegre e dançante. Mas ao chegar lá, ele também é rejeitado sob as acusações de seu falso moralismo religioso e de adultério. Aí já está meio que uma crítica subentendida à Igreja Católica, A nossa sexta personagem a chegar é o judeu. O judeu vem acompanhado de seu bode. Ao chegar ao porto, ele se dirige à barca do inferno. Lá ele é rejeitado pelo diabo. Então se dirige à barca da glorificação, onde também é rejeitado pelo anjo. A religião judaica durante esse período era visto como uma ofensa ao cristianismo, porque para eles a religião judaica não existe céu e inferno, se eu não estiver me enganando. Então ele é condenado a vagar eternamente pelo purgatório, sem poder ir ao céu ou ao inferno. Mas após muita conversa com o diabo, o diabo decide aceitá-lo e levá-lo ao inferno. Já a sétima personagem a chegar após o judeu é o corregedor. O corregedor equivale aos dias atuais a um juiz. Ele vinha trazendo consigo também todas as suas ferramentas necessárias para o cumprimento de seu ofício, o seu martelo, que representava o poder judiciário. Logo, ao chegar, ele é recebido pelo diabo e convidado a adentrar a barca do inferno. Logo, ele começa a argumentar em sua defesa, alegando inocência que deveria ir para o paraíso. Logo em seguida, aparece a nossa nona personagem, o procurador. O procurador vem trazendo consigo todos os seus livros que era necessário para o cumprimento do seu ofício em vida. Ao chegar, o procurador reconhece seu amigo, o corregedor, e ambos começam a discutir e argumentar em sua defesa. Então, após isso, eles se retiram para longe de ambas as barcas e começam a conversar entre si, discutindo os pecados e crimes que eles fizeram em vida, e tentam a sorte na barca da glorificação, onde o anjo os nega e rejeita, e os acusa de usar o poder judiciário em benefício próprio. Em seguida chega a próxima personagem, que no caso era a sexta, eu pulei ela, me desculpe, Brizida Weiss. Brizida Weiss, ela é uma mistura entre alcoviteira e feiticeira. Alcoviteira era uma mulher, uma pessoa que servia de intermédio para relações sexuais e amorosas na época. Ao chegar, ela declara ao diabo que todo o seu patrimônio são joias e 3 caixas de materiais usados para feitiçaria, e que ela tinha um vírgulo, o equivalente a um ímã, e que em vida ela prostituiu 600 mulheres virgens, mas na realidade ela enganou 600 homens dizendo que as mulheres eram virgens. Então ela também acaba por se negar a aceitar seu destino. Então ela se direciona à barca da glorificação, onde
tenta usar de suas táticas sedutoras e artimanhas para tentar seduzir o diabo, o anjo, e adentrar a barca da glorificação. Mas o anjo, que é uma figura moralista e sua postura, a ética, ele acaba rejeitando também, acusando de alcovitagem, prostituição e feitiçaria. Logo, Brizida Vaz retorna à barca do inferno. Lá, após a chegada do corregedor e do procurador, ambos os três se conheciam, o que mostra que a corrupção na época era muito grande. Então aparece nossa nona personagem, o enforcado. O enforcado ainda traz consigo a corda que foi usada em sua sentença de morte. Em vida, o enforcado foi um burocrata que se envolveu em vários crimes a mando de seu chefe, e foi sentenciado à morte. O enforcado acha que, por ter sido sentenciado à morte em vida, seus pecados foram perdoados e que ele deveria adentrar a barca da glorificação. Logo, ao chegar na barca da glorificação, ele também é rejeitado pelo anjo sobre a condenação de adentrar o batel do inferno e de corrupção nos meios burocráticos. E as últimas 4 personagens são 4 cavaleiros templários que chegam carregando uma cruz. Ao chegar no porto, eles se dirigem à barca do inferno, mas ao chegar lá, logo o diabo direciona a barca da glorificação, porque eles eram cavaleiros templários. E durante a Idade Média, com o fim do Império Romano, os cavaleiros templários acabaram por se tornar a maior legião da época, sob o comando do Papa. E eles realizavam as cruzadas, que eram campanhas militares que tinham por missão ir ao Oriente Médio, tomar Jerusalém, que era a capital do cristianismo, e conseguir o Santo Graal. Então todos os cavaleiros que morriam em combate, lutando pela igreja e por Deus, tinham praticamente um passaporte garantido para um paraíso. Após se direcionarem à barca da glorificação e adentrarem ela, a obra acaba e as 2 barcas partem com as almas, cada um em direção ao seu destino. E, enfim, obrigado por sua atenção e por sua compreensão.